Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Versículo 9. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Versículo 10. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Versículo 12. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Então, o que me é bom se me tornou em morte? De forma alguma. Perdoe-me. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Versículo 14. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Versículo 15. Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Versículo 17. Então agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, e na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Versículo 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Eu acho então esta lei, que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Versículo 22. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Versículo 23. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está sobre os meus membros. Versículo 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Veja bem, amados, carta de Paulo aos Romanos. Essa carta foi escrita aos Romanos ao final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta após já ter escrito a carta aos Gálatas, a primeira e a segunda Tessalonicense, a primeira e segunda carta aos Coríntios. Então, quando Paulo escreve essa carta aqui, ele já é um homem bastante experiente na vida cristã, na vida segundo a Cristo. Eu lendo essa carta, eu entendo uma confissão de um pecador, mas um pecador que entende que não tem que viver pela carne dele, mas sim pela lei de Deus. Porque quando ele fala aqui, ó, no versículo 22, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Quando eu leio essa carta, eu imagino
como eu vivia antigamente. Eu não conhecia a lei de Deus. E eu não sabia que o que eu fazia era pecado diante de Deus. Mas quando eu conheci a lei de Deus, eu vi o quão mau e pecador eu era. O quão coisas erradas eu fazia e estava desagradando a Deus. E eu estava morto pelos pecados. Mas quando eu conheci a lei de Deus, isso me trouxe vida. Por quê? Cristo morreu pelos meus pecados. Eu descobri que Cristo pagou o preço que eu não poderia pagar. Cristo me purificou, me santificou com o sangue precioso dele. Ele pagou um alto preço com o sangue dele e me reconciliou, me trazendo vida nova, me trazendo uma nova vida, vivendo agora naquilo que agrada a Deus. Quando a pessoa peca, imediatamente vem nela a frase: eu sou miserável, eu sou pecador, eu não mereço o perdão de Deus. E ela mesma se afasta de Deus. Ao invés de ela se aproximar mais, não, calma aí, eu preciso me aproximar mais de Deus. Assim, eu me aproximando mais de Deus, eu vou me afastar do pecado. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais afastado do pecado eu estarei. Como o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 24: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no versículo 25 ele fala: eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. É através de Jesus Cristo que nós somos perdoados. É através de Jesus Cristo que nós somos purificados. Pelo sangue dele que nós somos purificados e santificados. Recebemos vestes novas para vivermos uma nova vida. Não seja entregue pela mente do pecado. Viva pela mente do Espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Se você tropeçar, tenha Cristo como seu advogado. Se você tropeçar, não pare de seguir a Cristo. Pare de viver o pecado. Se aproxime mais da palavra de Deus. Se aproxime mais da oração. Se aproxime mais daquilo que agrada a Deus. Quando nós fazemos algo que erramos, por mais tempo que nós vivemos no cristianismo, segundo a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados. E nós somos seres humanos propensos a dar algum tropeção. Mas nós temos o Espírito Santo que nos corrige interiormente. Fala: Elton, isso não está certo, Elton. Você não tem mais que viver assim. Portanto, eu te digo, assim como Paulo falou aqui, o bem que eu tenho que fazer está dentro de mim. Basta eu executá-lo. Ele falava aqui: eu não estou executando o que eu tenho que fazer. Eu estou executando o que eu não quero fazer. Mas ele tem consciência, ele tem a mente. Então ele guerreava com a mente dele. O corpo dele guerreava com a mente dele. Todos nós temos que guerrear contra nossas vontades pecaminosas. Todos nós temos que ter essa mente de agradar a Deus através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito experiente já aqui. Ele não era um novo convertido, ele não era um prosélito, que é um novo cristão, um novo convertido. Mesmo você sendo experiente, você está propenso a falhar, a errar. Mas não pare, não deixe de seguir a Deus por causa de um tropeção aqui, outro ali. Lute, continue perseverando para fazer aquilo que agrada a Deus. Lute contra as suas próprias vontades. Assim você estará se aperfeiçoando, deixando o Espírito Santo te aperfeiçoar. Amém? Não abandone a palavra de Deus, não abandone a tua comunhão com Deus por causa de um tropeção aqui ou ali. Veja o apóstolo Paulo, ele não parou. Ele escreveu essa carta após a terceira viagem missionária dele. Ele já havia escrito várias cartas aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, mas ele deu continuidade em fazer aquilo que agrada a Deus. Não pare por causa do seu pecado. Abandone o pecado e continue seguindo a Deus. Continue tendo comunhão com Deus. Que uma hora você vencerá isso que está te atrapalhando, isso que está fazendo você tropeçar. Amém? Glória a Deus. Dá-lhe a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.